Boa noite a todos. Hoje, dia 22 de abril de 2021, estamos iniciando, então, mais uma aula da disciplina de Fertilidade e Biologia do Solo. Hoje, a gente vai tratar de alguns assuntos aí, referente, novamente, à adubação. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de adubos que tem, né? A gente já falou de adubo simples, que são eles ureia, superfosfato simples, superfosfato triplo, cloreto de potássio, nitrato de potássio, enfim, tem vários aí. Dentro desses adubos chamados de simples, são aqueles que têm, geralmente, uma fonte, tá? Ou até duas, tá? Mas quando a gente vai fazer uma adubação, quando tem mais de duas fontes no mesmo adubo, o que são duas fontes? São dois nutrientes no mesmo adubo. Aí a gente tem que considerar esses dois nutrientes na hora de fazer uma adubação, tá? Então, existem alguns adubos que é chamado de simples, que eles têm dois nutrientes, e aí a gente tem que fazer o cálculo com base nesses dois elementos. Então, você vai primeiro ajustar uma quantidade de um elemento para depois ajustar do outro, tá? Por exemplo, o superfosfato simples, ele é um adubo considerado simples, tá? Porque ele vai ter uma fonte principal que é o fósforo. Porém, como a gente já comentou antes, indiretamente, quando a gente faz adubação com superfosfato simples, que é um adubo à base de fósforo, a gente também já está colocando o enxofre diretamente, né? Esse enxofre, quando a gente está colocando ele é uma quantidade que já vem junto com o super simples. Por quê? Porque lá na hora de fazer o adubo, lá na rocha matriz, na hora de fazer a extração, isso lá na jazida, né? Faz um ataque lá de ácido sulfúrico para fazer a extração do fósforo e automaticamente esse enxofre que tem no ácido sulfúrico acaba sendo incorporado, né, ao adubo fosfatado e acaba que esse adubo superfosfato simples também tem enxofre. Então, é nesse sentido que a coisa acontece, tá? Bom, então como é que a gente faz? Vamos fazer uma simulação de uma adubação de uma cultura e vamos pegar alguns adubos que têm mais de um nutriente, tem dois ou três. Quando a gente tem três nutrientes, um NPK, a gente já chama de um adubo formulado, aquele que você mistura, muitas vezes você mistura dois adubos simples, três adubos simples para formar um único adubo, né? Então, por exemplo, todos os NPKs da vida aí, ó, a grande maioria, são mistura de três adubos simples, como ureia, super simples, super triplo, ou ureia, superfosfato triplo, cloreto de potássio. Essa mistura deles aí vira um adubo formulado, tá? Não sei se vai dar tempo de a gente iniciar adubo formulado hoje, mas a gente vai falar desse simples e desse nutriente que acaba o simples trazendo junto, beleza? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês verem minha tela. Bom, gente, a gente vai novamente lá naquele manualzinho nosso, né, o famoso Quinta Aproximação, esse manual aí, que a gente usa ele para várias situações. Aqui, né, vou só repaginar, aumentar aqui o zoom um pouquinho. Vou só repaginar aqui para a gente ir lá. Bom, vamos aqui falar de novo das fontes, de alguns adubos e das suas fontes. Vou descer aqui, peraí. Peraí, os adubos simples está aqui. Meu computador deu uma travada aqui, gente. Pronto. Voltar. Aqui. Bom, só para a gente recapitular, né? Então, nós temos esses adubos aí, chamados de adubos simples, e temos as fórmulas prontas, né? Os adubos formulados estão chamados. Só para recapitular, né? Ureia, super simples, super triplo, sulfato de amônia, né? São as fontes lá de nitrogênio, de fósforo. Depois nós temos lá o cloreto de potássio, que é a fonte mais usada aí de potássio. Depois a gente já entra naqueles adubos que já tem duas fontes. Por exemplo, esse adubo aí, ó, monoamônio fosfato, MAP.
Esse MAP, ele tem 11, 52, 0. O que é isso? 11 de nitrogênio, 52 de fósforo. Então, eu posso dizer que esse é um adubo fosfatado ou um adubo nitrogenado, esse MAP? O que vocês... Fosfatado, né? Um adubo fosfatado. A fonte principal dele é o fósforo. 52% de fósforo. Inclusive, ele tem mais fósforo do que o sulfato, do que o superfosfato triplo. Tem 52% de fósforo e 11 de nitrogênio. Então, ele é um adubo muito bom. Você vai fazer uma adubação de plantio, por exemplo, onde a gente precisa de colocar como principal elemento o fósforo, ele é muito interessante você colocar ele, porque ele já deixa o fósforo e também deixa um pouquinho de nitrogênio. Então, se você vai fazer uma adubação de plantio, 11 de nitrogênio já está colocando ali, né, numa dose de 100 kg, por exemplo, desse adubo. E 52 kg de fósforo. Então, dependendo da recomendação, ele já está colocando nitrogênio. Não precisa de comprar, às vezes, ureia, colocar outro adubo. Talvez a ureia e o potássio, né, que são dois adubos, dois nutrientes importantes, né, eles podem ser colocados depois, em cobertura, né, quando a planta já tá lá desenvolvida, aí pode fazer uma adubação de cobertura, que é aquela adubação que joga na lavoura depois que ela já está, né, com uma certa idade. Tem esse monoamônio fosfato, é um adubo chamado simples, porém com 2 nutrientes. O diamônio fosfato, a mesma coisa, ele já tem um pouquinho menos de fósforo do que o monoamônio, tem lá 43% de fósforo e 18% de nitrogênio, ele já tem mais nitrogênio ainda. Seria um adubo também interessante para fazer uma adubação de plantio de alguma cultura aí. Beleza, vamos lá. E aí nós temos as fórmulas comerciais, né, que aí já são adubos formulados, tá? Mas aí por que esse aqui tem 0 de nitrogênio e não é chamado de adubo simples? Por quê? Porque, na verdade, esses 25-20 aqui, ó, 0, 25-20, é porque ele é um adubo que foi formulado, talvez, com 2 adubos simples para formar esse adubo. Já aquele monoamônio fosfato, não, ele já é o processo de produção dele que já dá 2 nutrientes automaticamente, tá? A rocha, o material de origem que fez ele, a forma que ele foi feito, na hora que ele fica pronto, ele já fica pronto com 2 nutrientes já, tá? Já as fórmulas prontas, como o próprio nome já fala, é uma fórmula comercial, uma fórmula que foi desenvolvida para atender uma necessidade lá daquela lavoura. Então, a fórmula pronta é quando você pega 3 adubos simples e forma um único adubo, tá? Aí eu posso posso pegar uma ureia e um superfosfato triplo, juntar os dois e virar uma fórmula dessa aqui, 25-20, desde que eu doso as quantidades certas para dar essa formulação. Eu posso fazer um 4-14-8, eu posso pegar um pouquinho de ureia, um tanto de superfosfato triplo, um tanto de cloreto de potássio. Coloco proporcionalmente a quantidade de cada um, misturo tudo, né, e formo lá uma fórmula pronta com esses 3 adubos juntos, já para atender a minha necessidade. Assim como qualquer outro aí, como o 25-20, assim como o 10-20-10, 10-20-20, o 14-14-30, o 5-15-15, e entre outras fórmulas aí que tem no mercado. O 20-0-20, né, são adubo muito usado como cobertura, e assim por diante, tá? Bom, vamos falar primeiro desses aqui, ó, daqueles que você já compra pronto e já vem com essas doses aí, vamos dizer assim, já vem com as quantidades de cada coisa. Beleza, vamos pegar uma cultura qualquer lá no livro, tá? E vamos fazer uma adubação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Ah, tá aqui. Ó, lembrando, pessoal, que seria impossível na nossa disciplina a gente ver tudo isso aqui, né? Ó, da disciplina. Tem aqui a parte de fertirrigação, que é a irrigação na água, solúvel em água, que você pode fazer também para as suas culturas, principalmente hortaliças, né? Tem toda aqui, ó, a parte de fertirrigação, adubação em culturas como tomate, como pepino, alface, grãos, algodão, amendoim, né? Arroz. Vamos aqui a adubação do arroz, ó, página 281, tá vendo? Vamos lá, vou escrever aqui, arroz. Professor. Pode falar. Depois o senhor não esquece de disponibilizar esse manual aí que o senhor falou que ia colocar e não tá lá, né? Acho que o senhor não colocou. Tá ainda não? Depois daquele dia que eu falei, eu acho que o senhor não colocou não, parece não. Tá. Então, hoje eu tenho que colocar isso aí, sem falta. Beleza, gente, ó. Então, tá ali, a cultura do arroz, né? Que é um exemplo, né? Arroz de sequeiro. Vamos lá. Vamos ler junto para a gente acompanhar.
Então, eu vou fazer uma adubação, cultura do arroz, né? Sempre é bom dar uma lida no manual, entender o que a cultura precisa no plantio, o que a cultura precisa depois do plantio. Quando eu trabalho só com a cultura do arroz, só com a cultura da soja, só com a cultura do milho, é obrigatório eu saber tudo sobre aquela cultura, né? Eu sou um cara que vende semente de arroz e dou assistência técnica. Trabalho lá na Rical, por exemplo. Eu forneço semente, forneço o veneno e forneço o apoio técnico lá. Então, eu sou obrigado a estudar, a ler tudo sobre arroz. Qual é o espaçamento, qual é a adubação de plantio, se o solo estiver pobre, vai tanto de nitrogênio, se o solo estiver mais rico, vai tanto de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, a saturação de base do arroz. Então, eu sou obrigado a saber tudo sobre o arroz, se eu só trabalho com essa cultura. Se eu não trabalho só com essa cultura e várias culturas no meu dia a dia, não é vergonha nenhuma eu abrir um manual de vez em quando, dar uma olhadinha, mostrar. E claro que a gente também tem os aplicativos para isso, que facilita a gente no campo, né? Ninguém é o dono do saber, ninguém vai lembrar de tudo lá na hora, no dia a dia, beleza? Bom, então vamos lá, arroz de sequeiro. O que é arroz de sequeiro? Tem arroz alagado, tem arroz de sequeiro. Qual que é a diferença? O arroz de sequeiro é esse arroz que é plantado em Rondônia, plantado no Mato Grosso, em Goiás, é o arroz mais comum nos dias de hoje que é plantado. O arroz alagado é aquele arroz que é plantado em área brejosa, área que é bem úmida, né? E muito feito esses plantios lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é o tal do arroz alagado, porque o pessoal tem um brejo lá, eles eliminam aquelas plantas daninhas do brejo, faz o quê? Faz a calagem, a adubação toda, planta o arroz naquela área e faz um sistema de drenagem, né? Onde eu posso introduzir água nessa área e tirar, né? É como se fosse um tanque baixinho, vamos dizer assim, né? Imagina lá um tanque de peixe, só que com uma alturinha aí de uns 30, 40, 50 centímetros de barranco, bem baixinho. Então, eu planto dentro daquela área e depois introduzo água dentro daquele tanque. Como a área é plana, toda a área vai ficar alagada com aquela água ali, boa parte do plantio. Então, eu planto, coloco água dentro dessa área para ela ficar ali com a água e com os nutrientes também. Depois que eu vou retirar esse arroz, que eu vou colher ele, o que eu faço? Eu abro um dreno, eu corto lá como se eu tivesse cortado uma parede daquele barranco, para a água drenar, para a água sair de dentro daquele tanque. Então, ela vai secar. Depois, eu espero lá bater um sol e entro com a minha colheitadeira. Lembrando que as colheitadeiras de arroz nessas áreas alagadas são aqueles trator com os pneus de ferro que vai andando naquela área úmida, naquele brejo, e consegue rodar e colher todo o arroz e ir embora, tá? Então, arroz de sequeiro é o arroz que é plantado em terras altas, que a gente chama, não é de terras de baixada, locais úmidos. Antigamente, quase todo lugar que tinha brejo, o pessoal plantava arroz. Que as culturas de arroz antiga, inclusive arroz é uma cultura que veio da China, lá é tudo plantado até hoje em locais mais úmidos, depois que foi sendo domesticado, foi sendo adaptado. Diga. O Rodrigo tá pedindo para você aceitar ele aí. Tá. Então, por isso que o arroz ele veio, né, de um país de terras alagadas, de áreas úmidas, né, e aí, ao longo do tempo, ele foi sendo plantado já em terras altas, foi sendo domesticado, foi sendo melhorado para regiões do mundo de terras mais secas, ou seja, ele foi sendo feito melhoramento genético para isso, tá? Bom, pessoal, então olha lá, produtividade esperada. Então, essa adubação que a gente pode fazer é para uma produtividade de até 3 toneladas por hectare. Claro que hoje nós já temos produções maiores do que essa, tá? Que atende uma necessidade muito maior, beleza? Bom, então tá ali, ó, calagem. Utilizar a quantidade de corretivo recomendada pelo critério do alumínio e do cálcio mais magnésio, que é um outro critério, não é o da saturação de base, tá? Se eu for usar o critério da saturação de base, eu posso elevar para 40%, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Usando o método de saturação de base, eu vou elevar para 40%. Então, se o solo tiver com 15, com 20, com 30, eu vou fazer o cálculo lá da calagem para chegar a 40. Se o meu solo já tiver com 40, com 50, eu não boto calcário, não preciso, tá? A não ser que os níveis de cálcio e magnésio estiverem baixos, aí eu vou usar um outro critério, que é esse critério do cálcio, do cálcio mais magnésio ali, ó. Aí eu uso uma outra fórmula, que é só para dar uma melhorada nos níveis de cálcio e magnésio, tá? Do solo. Se tiver ali médio ou alto o cálcio e magnésio, e a saturação de base estiver acima de 40%, no caso da cultura de arroz de sequeiro, ela não necessita de calagem, beleza?
Tem alguém entrando aí? Querendo entrar? Acho que não, né? É mais um bendito aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Tá. Então, olha aqui, ó. Continuando na cultura do arroz. Se for conduzida outra cultura após a do arroz, a calagem poderá ser feita utilizando a quantidade total recomendada pela nova cultura. Então, por exemplo, eu vou plantar arroz, depois eu vou plantar um milho, ou eu vou plantar, talvez, arroz e uma outra cultura mais exigente, que precisa de uma saturação de base maior depois. Então, o que eu faço? Eu elevo o nível para aquela cultura maior, tá? Vamos dizer que o milho é 60%. Então, se eu vou plantar o arroz e depois o milho, safrinha, eu já tenho que saber que a minha calagem tem que atender o milho depois, né? Então, eu já tenho que, talvez, colocar até uma saturação de base maior. Então, se o milho precisa de 60%, meu arroz precisa de 40%, 50%. Hoje o arroz o pessoal trabalha muito com 50%. Aqui no livro fala 40%, mas até uns 50% a gente pode chegar. O milho 60%, 70%. Então, nos padrões de hoje, você já pode jogar uma saturação de base para 70%, porque eu vou atender o meu arroz, o arroz vai consumir um pouco do cálcio e magnésio, então ele vai dar uma baixada nesse valor e depois vai ficar ali a calagem para o milho já. Mesmo dando uma baixada, vai ficar ali dentro dos 60%, 65%, que é o ideal para a cultura do milho. Mas o ideal mesmo seria fazer uma análise de solo para o arroz e uma para o milho depois, para eu ajustar essas doses aí na sequência. Beleza? Mas, sabendo que a cultura lá na frente precisa de mais, eu já jogo uma dose maior agora, porque o calcário vai demorando a reagir, então precisa de ter essa calagem, né, no futuro já mais bem ajustada. Aí agora fala aqui, ó, se for conduzida outra cultura após a do arroz, a calagem... isso eu já falei. Nitrogênio. O que fala do nitrogênio? Recomenda-se o uso de 50 a 60 quilos por hectare de nitrogênio. Então, isso aqui é o que se recomenda, tá? Aí pode ser feito como? Pode ser aplicar 1/5 no plantio. Então, se eu vou trabalhar com 50 quilos por hectare de nitrogênio na cultura do arroz, isso é para todo o ciclo da cultura, tá? Se eu for trabalhar com 50 quilos por hectare, está dizendo que eu posso usar 1/5 no plantio e o restante, os outros 4/5, ou seja, os outros 40 quilos, né, seria em cobertura. Então, o que é 1/5 de 50? 10, né? É a mesma coisa eu pegar 50 sobre 5, vai dar 10, 1/5. Então, 10 quilos no plantio e os outros 40 quilos em cobertura, quando a cultura já estiver lá com sua idade mais avançada, tá? Quando que é isso? Ó? Então, 1/5 vou usar no plantio, ou seja, se eu usar 10 quilos, eu vou usar aqui 1/5, né? Vou usar 1/5 já no plantio. Se eu trabalhar com 60 quilos por hectare, 1/5 no plantio vai dar 12 quilos, né? 12, é isso. 50, tá, daria 12. E os outros 48 quilos seria pós-cultura desenvolvida, ou seja, pós-emergência, quando a cultura já estiver já numa idade maior, tá? Quando que é essa adubação de cobertura? No caso, para a cultura do arroz, fala o seguinte, ó. Por ocasião, pode-se aplicar 1/5 no plantio e 4/5 em cobertura. Por ocasião da diferenciação do primórdio floral, que ocorre entre 50 e 55 dias após a emergência, dependendo do cultivar. Então, tem cultivar que eu vou fazer a adubação de cobertura com 50 dias, 55, 60, por ocasião do primórdio floral, ou seja, quando está começando a desenvolver aquela flor, é quando precisa de muito nitrogênio, então tem que aplicar, quando as primeiras folhas estiver começando a aparecer, antes de aparecer já tem que aplicar esse nitrogênio. Por quê? Para a cultura absorver, para ela florir bem, e quem vai dar o grão é a flor, né? Então ela vai polinizar bem e automaticamente vai produzir mais. Aí fala o seguinte, a aplicação de nitrogênio no plantio pode ser feita no sulco ou a lanço, tá? No sulco de plantio, ou seja, a plantadeira vai plantando, vai já deixando o nitrogênio ali junto com a semente, fazendo aquela linhazinha no sulcozinho de plantio, ou a lanço. Então, eu posso também plantar e depois vir com o trator jogando a lanço, que nem quando joga nitrogênio em pastagem, né? Que nem quando joga calcário também, joga a lanço. A lanço é quando eu distribuo na área total como um todo. Professor. E o sulco de plantio é só naquela linha de plantio. Diga. Mas o nitrogênio jogado junto com a semente, se der um errinho de cálculo ou de regulagem de plantadeira, pode queimar a semente, não pode, não? Pode, não pode. Por isso que não pode colocar mais do que 10 quilos lá por hectare. 10, 12 quilos no plantio, né? Mas o que acontece?
você fez a plantadeira, dificilmente ela vai dar erro ali na hora de enterrar o adubo, né? Que às vezes o que acontece? Às vezes ela está enterrando também o adubo muito perto da semente. Tem que tomar cuidado com isso aí. O certo é o quê? Coloca o adubo, coloca a semente, dá uma voltinha com a plantadeira, vai lá, dá uma cavucadinha, olha se está tudo ok. Porque às vezes ela enterra o adubo muito perto da semente, né? Às vezes ela tem uma mola lá que você regula na plantadeira, você tem que torcer ela para ela afundar mais, né? Para ela dar mais pressão para baixo. Então você torceu, dá mais pressão, a semente ela tem que ficar mais ou menos ali a uns 3 centímetros de profundidade no solo e o adubo mais ou menos ali a uns 5 para baixo da semente. Ou seja, vai estar lá nos 8 centímetros de profundidade. Então vai ter aquele discozinho de corte que vai cortando, no que vai cortando já vai enterrando o adubo lá no fundo, né, com 8 centímetros, e um pouquinho mais acima e ao lado vai cair o quê? Vai cair essa semente. E a semente vai cair mais ou menos ali a 3, 4 centímetros de profundidade. Então ela não vai ter esse contato direto com o adubo. Mas na hora que ela começar a crescer, que a raizinha dela começar a sair, ela já vai absorver esse nutriente. O que não pode é a semente já nascer encostada nesse adubo. Porque aí o que vai acontecer? O adubo tem sal, é salino, ele vai desidratar a semente, vai matar ela por falta de água, né? Por desidratação mesmo. Mas depois que nasceu, encontrou o adubo, só se tiver excesso, que é o que você falou ali, uma regulagem errada da adubadeira, lá da plantadeira, começou a cair adubo demais, então está muito concentrado, aquele solo ali perto da semente, mesmo perto da raiz, está muito salino. Aí a raiz vai lá, tem muita ureia, ou muito cloreto de potássio, ou algum adubo salino muito próximo, e na hora que ela for absorver esse nitrogênio, ou esse fósforo, esse potássio, o excesso de salinidade também atrapalhar a planta de absorver essa água, esses nutrientes. Aqui o que vai acontecer? A plantinha nasceu, ao invés dela absorver os sais minerais do solo com a água, ela vai perder água para o solo, porque a concentração lá no solo está maior do que a concentração dela, né? E aí ela perde água para o solo. A água, ela vai sempre em direção ao soluto, tá? A água vai em direção ao soluto. Então, se está muito concentrado perto da raiz, a planta perde água para molhar o sal, né? Então, o que tem que ser? Tem que ser o efeito contrário. Tem que a água ali, com os nutrientes, ser atraído, né? A raiz conseguir absorver isso, puxar essa água para dentro dela e ela vai sair lá para dentro. Quando está muito concentrado, ocorre o efeito contrário, que é o que a gente chama de osmose inversa, que é a perda da água da planta para o solo. Aí ela murcha e morre, né? É o que a gente fala que queimou aí, que matou. Excesso de nitrogênio, excesso de qualquer outro adubo aí faz isso. Principalmente adubos salinos. Bom, fala aí, ó, a aplicação de nitrogênio no plantio pode ser feita no suco ou a lanço, né? No suco é com a plantadeira, ou a lanço, que é, às vezes você pode também, vamos dizer, fiz o preparo do solo, incorporei o calcário, eu posso ir lá jogar o nitrogênio a lanço, na área toda, né? Pode dar, talvez, até mais uma incorporadinha nesse nitrogênio com a grade, depois vem e planta, tá? Ou joga, se tiver um dia bom de chuva, joga o nitrogênio na superfície, choveu, ele já vai entrar no solo, tá? O que não pode é eu jogar esse nitrogênio, ele ficar ali em contato com o solo, se for ureia, tô falando. Tem umas ureia protegidas hoje em dia, mas é bom ele não ficar exposto. Você jogar o grãozinho ficar ali na terra, ali por cima. Por quê? Porque o nitrogênio ele é um gás, então ele entra em contato com a água, ele vira um gás, ele volatiliza, ele evapora. Então, o nitrogênio, se eu jogar ele a lanço, jogar de qualquer jeito, é bom ele já estar incorporado. Quando a gente vai fazer uma adubação de cobertura, já é um pouco diferente, por quê? A adubação de cobertura você joga por cima da lavoura toda. Porém, vai ter ali a palhada da planta, vai ter ali a umidade da própria palha ali, vai estar numa época já de chuva, então esse nitrogênio ele acaba descendo. Sempre é bom jogar a ureia sempre antes de uma chuva. Tá vendo que o tempo tá fechando para chover? Vai lá, mete o pau, joga a ureia na área, joga o nitrogênio, a fonte de nitrogênio, que ela vai entrar em contato com a umidade do solo e vai entrar no solo e não vai evaporar. Se ela entrar em contato com a umidade e o solo estiver seco, ela vai evaporar, vai volatilizar, a palavra correta, né? Então você vai perder nitrogênio para a atmosfera e não vai para o solo. Sempre é bom, mesmo numa adubação de cobertura, se ela for a lanço, tentar passar com o pneu em cima do trator, fazer alguma forma lá de incorporar. Se não tiver jeito, que faça logo após uma chuva, venha logo uma chuva ou que venha logo uma irrigação, se for o caso, se tiver uma irrigação para jogar água em cima. Se não, usa-se uma adubadeira de cobertura que já enterra essa ureia no solo, que é o ideal, né? Você vai entrando com o trator na área, ele vai no meio das linhas de plantio, vai fazendo adubação de cobertura, não a lanço, ele vai enterrando o adubo em linha também, dentro do suco de plantio. Não é no suco de plantio, mas do lado ali, né, no meio da linha.
Então, automaticamente, não é bem no meio, né? Um pouquinho perto da planta, mas não no meio. Então, ali também já vai estar enterrando esse nitrogênio com a cultura já desenvolvida. Aqui fala o seguinte, ó, como fonte, tá? Como fonte, a forma nítrica tem se mostrado mais eficiente, tá? Forma nítrica. O que é isso? Nitrogênio tem duas formas de ser absorvido. A forma de nitrato e na forma de amônio, tá? Amônio, tá? Fala o seguinte, ó. No caso, nós temos dois adubos muito utilizados, que é a ureia e o sulfato de amônio, tá? Que são fontes de nitrogênio. Lembrando que o sulfato de amônio, ele também tem 23% de nitrogênio. De enxofre. Ele tem em torno de 20% de nitrogênio e 23% de enxofre, tá? Então, como fonte, a forma nítrica tem se mostrado mais eficiente. Porém, em solos deficientes de enxofre, deve-se dar preferência ao sulfato de amônio. Ou seja, quando o solo está pobre de enxofre, eu fiz uma análise, deu pouco enxofre, ou tem pouca matéria orgânica, o enxofre também tem muito agregado na matéria orgânica, eu posso, às vezes um solo mais arenoso, um solo com menos matéria orgânica, eu faço, é mais preferível fazer uma adubação de sulfato de amônio, que já vai suprir a fonte de enxofre. Se eu não usar o sulfato de amônio, usar mesmo assim a fonte mais nítrica, que é a ureia, eu vou buscar um adubo aí que tem enxofre. Pode ser um sulfato, superfosfato simples e outros adubos mais, tá? Beleza. Com relação à adubação fosfatada. Olha aí, ó. Adubação fosfatada. Fala o seguinte, ó. Região do Cerrado, né? Que é a região de solos bem pobre em fósforo. Não que aqui é rico em fósforo. O Brasil inteiro é muito pobre em fósforo. Mas alguns estados têm um pouquinho mais, outros menos, mas a gente também tem os solos nossos são muito pobres em fósforo. Fala o seguinte, ó. Em solos de cerrado, aplicar adubação fosfatada corretiva com 240 quilos por hectare de P2O5 em solos argilosos. Isso aqui é recomendação para tipo de solos, tá? 150 quilos por hectare em solos de textura média e 120 quilos por hectare em solos arenosos, no primeiro ano de cultivo. Então, eu vou ver lá na minha análise de solo. Se o meu solo deu pobre em fósforo, deu baixo lá, o que eu vou fazer? Ou eu aplico 240, quando o solo é mais argiloso, 150 no solo textura média e 120 no solo mais arenoso. Por que no solo arenoso eu aplico menos, no solo argiloso eu aplico mais? O que vocês acham? Por que isso acontece? Como que é, professor? Repete a pergunta. Olha lá, ó. Quando o solo é pobre de fósforo, tá? Se o solo é argiloso, eu tenho que aplicar 240 kg por hectare. Se o solo é mais textura média, eu aplico 150 kg. Se o solo é mais arenoso, eu aplico só 120, menos, né? Por que no solo arenoso eu aplico menos do que no solo mais argiloso? Os dois, tá tudo baixo. Vamos dizer que eu peguei uma análise de solo arenoso, tá baixo o fósforo. Aí eu tenho que aplicar 120. E peguei lá de um solo mais argiloso e eu tenho que aplicar 240. Por que essa diferença aí? No solo argiloso eu tenho que aplicar mais. Porque a argila, ela esqueci a palavra que fala, ela retém mais a fonte, né, no caso, ela não disponibiliza, né, que ela até, por ela ser mais fininha e tal, lá, as cargas dela, né, ela retém mais, né, e não disponibiliza, não é isso? Exatamente, é isso aí. Então, as argilas do solo têm maior superfície específica, tem entre camadas, pode também, nos solos mais argilosos, ter mais concentrações do alumínio. Então, uma boa parte desse fósforo pode ficar retido nas argilas, tá? Esse fósforo vai ser perdido? Nem sempre. Ele é um fósforo que pode ser... É porque assim, quando eu pego um solo argiloso, ele é um solo que tem muita fome de todos os nutrientes, principalmente quando está pobre. Então, uma boa parte desses nutrientes ficam ali absorvidos naquelas argilas, para depois serem liberados para a planta automaticamente. Então, quando eu coloco esses 240 kg por hectare, não é que eu estou jogando o dobro de adubo, não é porque eu estou jogando o dobro de adubo que isso vai ser ruim, tá? Ruim se eu não fizer a calagem, tá? Mas se o solo tiver uma dose de calcário certa, que vai liberar os nutrientes, eu coloquei mais, mas ele também vai liberar mais ao longo do tempo. Então,
eu vou até ter mais aproveitamento depois desse fósforo a longo prazo. Diferente de um solo arenoso, que ele não tem uma reserva, ele não tem uma argila para mim formar, vamos dizer assim, um banco de reserva, me formar uma poupança. Se eu coloco muito fósforo no solo arenoso, uma boa parte desse fósforo vai lixiviar, vai se perder, tá? Então, o solo arenoso, ele não retém, ele perde, tá? O argiloso, ele segura muito, mas ele vai liberando aos poucos, ele vai liberando. Então, por isso que eu tenho que colocar muito agora no início, quando o solo é muito pobre, porque uma parte desse fósforo vai ficar retido para depois ser liberado. Então, para mim conseguir atender a necessidade da minha planta, tem que colocar mais, senão ele vai acabar retendo tudo e não vai liberar muito para a planta. Então, eu tenho que colocar mais. Então, no início, é um gasto até maior. Mas depois ele vai liberando esse fósforo de volta. Já no solo arenoso, ele tem pouca retenção. Então, tudo que você coloca ali no solo, a planta já absorve. E eu não posso colocar tudo, que se eu colocar muito, acaba que uma parte pode ser perdida. Então, é bom colocar menos, e esse menos a planta já absorve ele. O ano que vem eu coloco também menos. Então, é sempre um pouco menos se comparado ao solo argiloso. Ah, mas então é melhor plantar no solo arenoso? Não. Pode até economizar adubo, mas pelo fato dele não ter tanta reserva, ele acaba disponibilizando todo esse 120 aí, para a planta, ela absorve, mas depois ela não tem, vamos dizer assim, um banco de reserva se ela precisar. Então, eu tenho que estar sempre colocando de novo, tá? E, por exemplo, esses 240 quilos, quando eu fazer uma análise no ano que vem, ele já não vai dar mais muito zero lá de fósforo, já vai dar uma quantidade boa, só vou colocar uma quantidadezinha a mais para repor, né? E o 120 lá não. Quando eu fizer o ano que vem de nova análise nesse solo arenoso aí, praticamente ele já não vai mais existir. Eu vou ter que estar sempre colocando todo ano de novo, porque ele não tem tanta reserva, ele não segura esse fósforo. Se eu colocar 240, acaba que vai embora também, se perde e lixivia e eu estou jogando dinheiro fora. Então, solos arenosos, 120 kg por hectare seria a recomendação quando o solo está muito pobre. Tudo isso, gente, para o primeiro ano de cultivo. Segundo, terceiro ano em diante, já diminui essa adubação, que aí o solo já vai ter residual desses adubos aí. Aí fala o negócio, outra coisa aí, ó. A adubação corretiva não dispensa a adubação de manutenção. E pode ser feita de duas maneiras. Primeiro, fala lá o seguinte, ó. Fazer a correção dessa adubação fosfatada, que é isso que a gente falou aí, dos 240 kg por hectare, ou 120 para o solo mais arenoso, né? Aplicando a quantidade recomendada de fósforo de uma só vez no primeiro ano, usando como fonte de fosfatos parcialmente solubilizados ou termos fosfatos magnesianos. Parcialmente solubilizado é um adubo que não vai liberar tudo de uma vez, tá? Quando eu falo que um adubo é solubilizado, é porque ele dissolve ali na água rapidinho e já a planta já absorve. Parcialmente é aquele adubo que vai sendo liberado aos poucos, tá? Então, alguns termofosfatos, eles fazem isso, tá? A gente mesmo lá na Rondônia Rural Show, a gente usou um termofosfato chamado nitrossolo, do grupo Fardim lá. Nitrossolo fósforo, nitrossolo alguma coisa. Esse adubo, ele tem 27% de fósforo. Ele tinha, ou tem até hoje, não sei. Lá no saco mostrava 27%. Porém, ele não dá os 27% de uma vez só. Ele vai dando 10, 12, 15%, depois ele vai liberando aos poucos, né? Então, eu vou fazer uma adubação para uma planta, ele vai liberando ao longo prazo. Ele não é como um fosfato de rocha, que é diferente. Às vezes um fosfato de rocha, que é uma pedra, que você pega e moe, né? Pega lá a apatita, a moscovita, lá uma rocha lá, um mineral lá que tem o fósforo, moeu. Aí você joga isso aí a lança, que nem jogar um calcário. Isso aí é um fosfato de rocha, ou seja, é o pó da rocha que é jogado lá na área. Nesse caso, tem que ter um intemperismo naquele pó para começar a liberar o fósforo, então demora mais. Às vezes, um fosfato de rocha lá, de fósforo, ele tem 27%, 30% de fósforo. Mas liberar mesmo ali de imediato, vai liberar ali 2%, 3%, 5%. Então, às vezes, a sua planta pode ficar com deficiência, porque você botou uma fonte que demora muito a liberar esse fósforo. Quando você bota uma fonte que demora muito, é bom em quê? É bom em pastagem, em culturas assim que a longo prazo, né? Então ela vai liberando aos poucos, a planta vai precisando, vai liberando, né? Isso é bom. Mas quando é uma cultura que eu já quero de imediato, já tem uma adubação rápida para daqui 3 meses eu já tá colhendo, aí é bom eu botar adubos de liberação média ou rápida. Os de liberação média, né? São esses termofosfatos aí, né? Que eles já liberam de 27%, ele vai liberar mais ou menos a metade já logo de cara, uns 15% ali mais ou menos de cara,
depois o resto ele vai liberando ao longo do tempo, conforme a cultura vai se desenvolvendo. Então, isso é bom. E temos os adubos mais solúveis, né? Aqueles que já são granulados, que você compra aí no mercado, como os adubos aí à base de fósforo, como a gente já falou, super simples, super triplo, o monoamônio fosfato. Esses adubos aí são mais solúveis e eles liberam mais rápido as quantidades aí de fósforo, tá? E lembrando que fósforo não pode faltar no plantio, né? Então, pode-se usar nessa adubação corretiva aqui esses adubos parcialmente solubilizados, tá? Já quando a gente vai fazer uma adubação para a cultura se desenvolver mesmo, aí já é bom uma adubação mais solúvel. E aí fala o seguinte, ó, fazer a correção gradativa com quantidade recomendada de fósforo parcelada em 2 ou 3 anos, usando-se, nesse caso, termos fosfatos solúveis, como o MAP, o DAP, o superfosfato simples e o triplo, que a gente falou aqui agora. O tamanho do grânulo, a solubilidade, a época e o modo e a frequência de aplicação ao solo tem influência marcante na eficiência relativa desses adubos fosfatados aí, tá? Lembrando que qual que é o mais demorado para liberar fósforo? Fosfato natural, que a gente chama, né? Que é o pó de rocha. Pó de fosfato de rocha. Fosfato natural. Esse é a rocha moída, demora muito. Então, é mais recomendado o quê? Para culturas perenes, culturas de ciclo longo. Vai ficar ali na minha área ali o tempo todo. Culturas de ciclo médio. Vamos pegar uma cultura de ciclo médio, por exemplo, uma cana-de-açúcar. É uma cultura que você vai cortar ela, daqui a pouco ela vai brotar, você vai cortar de novo. Mas a cana-de-açúcar como cultura, ela é uma cultura perene, porém, a gente usa ela como semi-perene, porque você corta ela, depois ela brota de novo, corta de novo, isso aí uns 3, 4 anos você vai fazer isso. Depois, ela já não fica mais uma soca tão boa, né? A soca da cana-de-açúcar, que é depois que você corta, aquele tolete que ele rebrota, depois de 3, 4 anos ele já não dá uma produção tão grande, aí é bom você já plantar outra cana-de-açúcar naquela área, né? Então, a gente chama essa cultura, apesar dela ser perene, se ela estiver na sua vida natural, mas quando você corta ela, lá para o quarto, quinto ano, ela começa a ficar menos produtiva, então é melhor fazer uma lavoura nova. Tá? A ideia é essa. Bom, seguindo aqui, na ideia dos adubos, né? Ó. O tamanho do grão, quanto menor o grão, mais solubilidade, né? E hoje em dia esses adubos peletizados, eles são bem solúveis, né? Já para absorver água rápido e liberar os nutrientes rapidamente. E aqui vem as adubações, né? Do mesmo jeito que a gente fez semana passada, né? Adubação de fósforo e potássio. Então, ó, quando a disponibilidade no solo estiver fraca, baixa, eu vou usar 75 kg por hectare de fósforo. Quando tiver média, 50. Quando tiver boa, 25. Potássio. Quando tiver pouco, muito pouco no solo, eu vou usar 70 kg por hectare. Quando tiver médio, eu uso 45. Quando tiver bom, eu só uso 20. Tá? Vamos pegar uma análise de solo e vamos fazer uma interpretação rápida daqui a pouco e vamos ver quanto que vai dar. Para a adubação de manutenção, olha lá, ó, já manutenção, já é o quê? Depois que a cultura já está desenvolvida, né? Para a adubação de manutenção, deve-se usar fontes solúveis de fósforo, tipo super triplo, super simples, o MAP e o DAP, na forma de grânulos no suco de plantio. O que é adubação de manutenção, gente? É a adubação dessa que a gente vai plantar. Então, existe uma adubação corretiva, quando o solo está muito pobre, pegou um solo muito pobre, eu corrijo esse solo, jogo lá o fósforo naquela área, lá os 240 kg por hectare, ou 120, como falou lá no início. Quando fala adubação de manutenção, já é essa daqui, essa que a gente já vai plantar mesmo o arroz, tá? Plantou, aí coloca essas doses aí, tá? Isso que eu ia perguntar agora para o senhor, porque me bugou, tinha bugado aí, porque lá em cima falava uma dose, que era o 100 e pouco, 200 e pouco, e aí já veio nessa tabela, daí de baixo a média já de 75, 50 e 25, aí eu falei, uai, então essa daí é manutenção, então. Tipo assim, você pegou um solo que nunca foi plantado nada, ele está muito ácido, muito sem nada, aí corrige aquele solo, faz uma adubação de correção lá de fósforo naquela área, aí na hora de plantar mesmo, ainda joga esse 75 kg por hectare, se ainda estiver baixo, tá? Ou 50 ou 25 se já estiver bom, tá? Depois que já corrigiu aquele fósforo que está muito baixo naquele solo, aí todo ano eu só vou fazendo essas adubações de manutenção.
Se tiver baixo, 75, se tiver médio, 50, se tiver bom, 25, tá? Professor, mas daí no caso essa aí é em cima de outra análise daí. Já seria em cima de outra análise, exatamente. Todo ano eu vou colocando essa dose aí, depois que eu já corrigi aquele solo de fósforo, né? Então, eu corrigi o primeiro ano, plantei. Depois, no outro ano seguido, eu vou botando sempre essa dose aí. Que é a dose 75, 50 ou 25, tá? A gente já chama adubação de manutenção, porque eu planto arroz no outro ano, então todo ano eu já vou botando essas quantidades menores aí. Porque aquele primeiro ano eu fiz uma adubação bem mais pesada, né? Para iniciar o plantio. Aí nos outros anos seguidos, aí é só essa adubação que a gente chama de manutenção, que é aquela adubação que eu vou colocar para mim sempre produzir naquela mesma área o arroz nessa lavoura, tá? Isso chama de manutenção, tá mantendo aquela área rica em fósforo, então tem que estar sempre colocando 75 se o solo estiver ainda baixo, 50 se estiver médio e 25 se estiver bom. E assim vai. Então, olha lá. Para a adubação de manutenção, deve-se usar fontes de fósforo, super triplo, super simples, amônio, tal, nas formas de grãos, suco, de maneira a reduzir o contato do fosfato com as partículas do solo e, consequentemente, torná-lo mais disponível na zona de crescimento das raízes. Beleza. Aí fala assim, ó, no caso do potássio agora. A recomendação geral de potássio é aplicá-lo no plantio, tá? Com nitrogênio e fósforo. Em solos arenosos com drenagem excessiva e baixa CTC, baixa capacidade de troca de cargas, podem ocorrer perdas de potássio por lixiviação. E aí, para melhorar essa adubação, né? Para melhorar, utilizar potássio existente no solo e adicionado pela adubação. Deve-se neutralizar o alumínio trocável pela calagem e aplicar doses menores de fertilizantes com mais frequência, tá? Então, no caso do potássio e do nitrogênio, está falando para colocar tudo no plantio aqui, né? Nessa questão aqui. Aí fala aqui, ó, no caso do fósforo e do potássio, tudo no plantio. No caso do nitrogênio, lembra lá, é 1/5 no plantio e o resto em cobertura, os outros 4/5 em cobertura, que falou lá no início, tá? E aí fala o seguinte, ó, os métodos de aplicação mais utilizados são no sul, 5 centímetros abaixo e ao lado da semente, né? Ou a lanço, quando a gente usa altas doses. Aquela fosfatase de correção, muitas vezes o pessoal usa lá mais a lanço mesmo. No caso do enxofre, ó. No caso desse elemento aí, o enxofre, utilizar fórmulas concentradas. Sugere-se o uso de 20 a 30 kg de enxofre por hectare. Então, o que o arroz consome muito? Consome nitrogênio, fósforo, potássio. O cálcio e magnésio, a própria dose da calagem já acaba ajustando. O zinco é um adubo também, é um nutriente também muito explorado, é um micronutriente, mas que precisa muito no arroz, então tem que preocupar sim com a quantidade de zinco. Isso vale para a maioria das gramíneas, tá, pessoal? A família das gramíneas, das poáceas em geral, elas têm muita demanda por zinco. Então, capins, arroz, são culturas que, dos micronutrientes, precisam muito de zinco. Então, é bom sempre fazer também essa aplicação de zinco. Seja ele um adubo foliar à base de zinco, ou no solo mesmo, ou às vezes um adubo que tem zinco e um foliar aí que tem zinco, tem nitrogênio, tem de tudo um pouco. Tipo um fert-peixe da vida aí. Dá para me ajustar a dose e fazer uma aplicação que ele já vai ter zinco, já vai ter outros micronutrientes também importantes aí. Beleza? Então vamos falar aqui do enxofre, né? Como é que eu vou atender essa dose de enxofre? Beleza, vamos pegar, aqui já é para arroz irrigado, tá? Já é arroz de várzea, em áreas alagadas, já é outra adubação de arroz. E a lavoura aqui já tem produção maior também, em torno de 4.000 quilos por hectare. Tem lavoura de arroz irrigado hoje que chega a 7, 8 mil quilos por hectare, o dobro disso aí, tá? Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos pensar nessas doses aí, tá? Como que a gente vai fazer essa adubação de plantio. Vamos pegar uma análise de solo aqui qualquer. Pegar uma análise aqui mais recente. Pega a nossa. Cadê a de vocês? Acho que não está salvo aqui. Você me mandou, né? Mandei. Agora, para me achar, tá no zap.
Vou pegar uma qualquer aqui. Vou pegar esse Flávio aqui. Aleatório aqui. Pasto acabamento. Na verdade, é um pasto que ele deve que acaba os boi lá nessa área, né? Bota para engordar para fazer o acabamento. Mas, vamos dizer que essa daí é onde ele vai plantar arroz agora. Essa análise aí. Deixa eu abrir aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, faz de conta que vocês têm esse produtor aqui para fazer uma recomendação para arroz para ele. Né, ó. Aqui é a área dele. Aqui é só algumas informações da análise solo, que não sei se eu já falei para vocês, né? Mas, basicamente, vai ter o quê? Vai ter o nome do produtor, vai ter aqui o endereço dele, né? Ó, linha 200, lote 49, gleba 2. Aqui, quando foi solicitada a análise, ó, em maio de 2020. Aqui é o município Cacoal, Rondônia. Isso aqui é um registro nosso. 80-2021. Ou seja, essa aqui foi a análise 80 do laboratório no ano de 2021.1, tá? Quando passa para 2021.2, quer dizer, 2020.2, né, aí já começa outra contagem. Nesse semestre, essa foi a análise 80, realizada no laboratório. Só para vocês entenderem essa numeração nossa. Aqui está os nutrientes, né, ó. A amostra, 1, o pH desse solo é 5, o fósforo deu 2, o potássio deu 0,10, o cálcio deu 1, o magnésio deu 0,5, o alumínio deu 0,2, hidrogênio e alumínio deu 4,2, e aqui o resto, né? Argila, 20%, silt, 9%, areia, em torno de 71% aí de areia. Tá? Então, ele é um solo considerado textura média, né? Porque ele tem mais do que 15% de argila, textura média. Lembra que textura média vai de 15% a 35% de argila, né? Ele é um franco argilo-arenoso, considerado textura média. Tá? Esse é o solo lá dessa área, desse produtor. Beleza, uma área bem interessante para fazer uma adubação para a cultura do arroz aí. Não é um solo muito arenoso, textura média, as doses não estão boas, mas também não estão das piores, né? De cálcio e magnésio, e o que está ruim aí é o pH, que está 5, tem que dar uma elevada aí, né? A cultura do arroz, o pH ideal é em torno de 5,8 a 6, né? Ah, mas o pessoal planta arroz em terra ácida e vai, beleza, vai, arroz vai. Arroz é uma cultura que, não é que vai bem, é que ele se adapta bem, mais do que outras culturas. Mas não que você dê um pH melhor para ele, uma nutrição melhor, ele vai produzir muito mais, tá? É porque tem culturas que aguentam mais desaforo, vamos dizer assim. Tem culturas que você planta, ela aguenta muito mais adubação, ela, mesmo com uma baixa adubação, com solo mais ácido, ela consegue produzir bem ainda, né? Então, a gente fala assim, é uma cultura que aguenta mais desaforo. Enquanto um milho, uma soja, uma cultura mais exigente, se o solo tiver ácido e pouco nutriente, vai produzir muito pequeno, vai aquelas espiguinhas vagabundas desse tamanho, né? O arroz, quando está poucos nutrientes, ele nem perfila, ele só vai dar alguns perfilhos, né? Então, ele vai dar poucos perfilhos, a tosseira dele vai ser menor, mas aquele pouco de tosseira já vai produzir. Agora, quando ele está bem nutrido, ele perfila bastante, dá uma tosseira maior, e todas elas dão bastante grão. Então, ele acaba conseguindo se ajustar para aquela quantidade de perfil que ele tem e produzir pouco, mas naqueles lá produzir bem ainda, tá? Mas, claro, com uma quantidade bem reduzida. Bom, então vamos lá. Vou pedir para vocês aqui o seguinte. Quanto vai de calcário nesse solo? Considerando aí um calcário com, vamos colocar aí, PRNT de 75%, que é o PRNT da maioria dos calcários da região. Quanto vai de calcário nesse solo aí? É a primeira pergunta. Vocês vão fazer aí agora. Vou colocar lá no punch. Depois eu vou colocar as doses lá. Vamos ver quanto vai dar. Lembra que pelo manual fala que tem que chegar a mais ou menos 40% de saturação de base, né? Então vai quanto de calcário aí? Lembrando que eu posso chegar até 50, tá, pessoal? Não preciso de chegar exatamente aos 40 no caso do arroz, como eu falei, esse manual é o mais antigo. Hoje em dia os manuais já têm doses de até 50% de saturação de base para o arroz, tá? A gente usa esse manual mais antigo por quê? Porque ele explica bem detalhado várias coisas, então ele é bom por causa disso, tá? Mas as doses estão um pouquinho ultrapassadas. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Eu estou dentro do punch? Estou dentro do punch aqui.
Beleza. Deixa eu recortar de novo esse negócio aqui. Tá. Então tá aí, ó. Quanto vai de calcário aí? Vou colocar aqui para vocês, hein? Ó. A calagem aqui, ó. Vocês vão fazer a aplicação de calagem com para chegar a botar 50% aí, saturação de base, vamos ajustar esse valor aí. Chegar a 50% com um calcário de PRNT igual a 75%. Vocês já têm as informações aqui, ó. CTC e saturação de base, é que vocês precisam fazer o cálculo da calagem. Lembrando que esse solo tem alumínio também, ó, 0,2 de alumínio. Tem um solo que está usando sim de aplicar calcário para corrigir o alumínio, abaixar essa dose de hidrogênio e alumínio que está tóxica aqui e também aumentar os níveis de cálcio e magnésio. Então, a calagem vai fazer tudo isso, né? Neutralizar o alumínio, diminuir esse hidrogênio para o solo diminuir a sua acidez, então vai automaticamente aumentar o pH e aumentar os níveis de cálcio e magnésio. Beleza, quanto vai de calcário aí? Espera aí. Tem um monte de coisa aberta aqui, deixa eu fechar um pouco. Professor, esse V3 aí que é a CTC, né? Professor, o meu deu 1,73. 1,73 foi? Não sei Mais se eu alguém fiz, deu isso aí também? não sei se eu fiz certo, não. Ainda tem uma duvidazinha no negócio aí que deu, nós vamos tirar ela. Fez sim, rapaz. O meu deu Vamos ver aqui. 1,57. 57. Usou 50% saturação de base? 1,57. 50%. Vou somar aqui de novo. Eu também usei 50%. Vamos ver aqui então. Densidade de calagem vai ser igual. Saturação de base, que é o, quer dizer, CTC
Aí vai ser o V2 menos o V1, né? Vou botar a fórmula aqui, o V2 menos o V1, dividido tudo isso aqui pelo PRNT do calcário. Isso. Dividido pelo PRNT. Então, NC vai ser igual a CTC do solo 5,8, que é o T, né? Vezes V2, que é a separação de batas de água, 50, menos 27,58. 27,58. Fecha parênteses. Dividido por 75. NC é igual. Quanto tá dando aí agora? Vamos ver. Deixa eu fazer aqui no celular. Deu 22,42 aí. 50 menos 27,58. 22,42, isso aí. Aí vezes 5,8, tá? Dividido por 75, é 1,73. Dividido. É isso mesmo. 1,73, ou 1.733 quilos por hectare, né? 1,73 tonelada, né, no caso, por hectare. Uhum. Beleza, então é isso aí. 1,73 toneladas por hectare é a dose de calcário necessária para fazer essa calagem. 1,73 toneladas por hectare. Beleza, agora vamos para a adubação, tá? Vamos lá na adubação agora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma adubação usando aquele adubo que tem 2 nutrientes juntos. Lembra lá que fala que precisa de enxofre no arroz? Então, a gente vai fazer uma dose que já vai automaticamente chegar a um nível bom de nitrogênio e fósforo e depois complementar para dar um enxofre. Vamos ver como é que vai ser isso aí, tá? Ver como é que vai ficar. Vamos usar o adubo, deixa eu ver aqui. Vamos usar esse aqui, ó. O monamônio fosfato. Vamos usar esse aqui, ó. Beleza? Esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O monamônio fosfato, ele tem 11,52, certo? É o que ele tem. 11,52. Vamos ver agora lá quanto que vai desse adubo. Vamos fechar aqui. Monamônio fosfato. Então vamos aqui, ó. O MAP, né? Chama monamônio fosfato, MAP. Esse adubo, ele tem 11% de nitrogênio, tá? 11% de nitrogênio e o MAP tem 52% de fósforo, de P2O5, tá? P2O5. É subscrito aí, mas eu vou digitar assim mesmo, para não dar muito trabalho. Tá. P2O5. Agora, o que eu vou fazer? Vou olhar qual é a quantidade de fósforo que tem no meu solo. Meu solo tem 2 miligramas de fósforo na análise, ó. Isso é baixo, médio ou alto? Vamos olhar lá na adubação aqui, ó. 2 de fósforo. Na interpretação, isso é baixo, médio ou alto? De 0 a 10 é quanto? Baixo, né? Baixo. Beleza. A minha dose de fósforo está baixa. Se ela está baixa, quanto que eu vou colocar de fósforo no solo? Vamos lá ver lá no manual. Vamos considerar que já é um solo que já foi feita a adubação de correção, agora a gente já está fazendo a manutenção. Todo ano plantando e mantendo. Beleza? Então vamos lá na tabela agora de adubação. Cadê? Beleza. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Então, ó. Quando o fósforo está baixo no solo, precisa de colocar 75 quilos por hectare. Vocês estão vendo aí? Aqui, ó. Baixo. Ó. P, baixo. A dose a ser colocada é 75 quilos por hectare. Então, eu vou ter que fazer essa aplicação no solo, 75 quilos por hectare, quando ele está baixo. Eu vou utilizar qual que é o adubo? O MAP. O MAP tem 52%. Então, vamos fazer a conta aqui. Beleza?
Ó, então, vamos começar aqui primeiro com fazer aqui, ó. Vou baixar mais aqui. Vamos iniciar nossos trabalhos aí com adubação fosfatada. Depois a gente apaga lá para cima e faz dos outros, tá? Para caber aí no espaço que tá mostrando. Tá. Deixa eu fechar aqui. Então, beleza, ó. O fósforo, ele deu baixo, né? Na minha análise, sobe, deu baixo. Nitrogênio, o fósforo deu baixo. Se ele deu baixo, a dose a ser aplicada a gente acabou de ver lá no manual, 70 quilos por hectare. Beleza, agora qual adubo que a gente vai usar para jogar esse fósforo? O adubo que a gente vai usar é o MAP, monoamônio fosfato. Então, quanto vai desse adubo? Bora ver aqui. Vamos fazer a regra de 3, né? 100 quilogramas do MAP, né, que é o adubo, vai me dar uma quantidade de 52 quilos de fósforo, ou 52 quilos de P2O5, né? 52 quilogramas de fósforo, tá? Quanto que eu vou colocar do meu MAP para chegar na dose de 70 quilos por hectare, que é o que eu quero para o meu plantio lá. 70 quilos de P2O5 por hectare de fósforo. Quanto vai dar aí? Regra de 3. 100 tem 52, 70 dá para X. Quanto vai do adubo MAP aí? Vou fazer a conta aqui. Então, vai ser aí 100 vezes 70 dividido por 52. 144, né? Ponto 23. Quanto? 144,23. Ponto 230. 144? 134, né? Pô. 0,6. Não, peraí. 134. Tá certo. Isso. São quase 3 sacos desse adubo aí, né? Cada saco de adubo é 50 quilos, então seria quase 3 sacos que seria para essa adubação aí. Então, são 134,6. Vamos botar aqui o valor aqui, ó. 134,6. Diga. Não é 70 vezes 100 dividido por 52? Aí. Ah, é 70, né? Tá certo, eu coloquei 75. Ah, beleza. 170,6. 134,61, né? Exatamente. Quilogramas de MAP. É isso que eu vou colocar por hectare. Beleza. Aí, lembra só, se eu colocar 134 quilos desse adubo no solo, automaticamente ele tem 11%, ou seja, quando eu coloco 134 quilos dele, eu estou levando também, a cada 100 quilos, eu estou levando 11 de nitrogênio. Então, quanto será que eu estou colocando também de nitrogênio automaticamente? Se 100 quilos me dá 11, 134,61 vai me dar X quilogramas de nitrogênio. Então, essa é a regra de 3 que a gente vai fazer agora, tá? Lembrando que lá no manual fala que a gente tem que colocar 1/5 no plantio. Talvez aqui vai até passar um pouco, mas não tem problema. Tá? Não tem problema não. Lembra que a dose total de nitrogênio é 50 quilos por hectare, né? Ou 60, dependendo da situação lá, que eu quiser trabalhar numa alta produção, eu posso trabalhar de 50 a 60 quilos, tá? Então, eu tenho que chegar a 60 quilos. Porém, se eu entrar com 10 no plantio, 12 ou um pouquinho mais, isso não vai atrapalhar. O manual só não recomenda colocar muito mais, porque se você coloca muito mais, você pode estar, às vezes, perdendo esse nitrogênio por lixiviação. Então, quando chove, pode estar carregando esse nitrogênio embora. Então, é melhor você dosar em várias vezes do que jogar tudo uma vez. É que nem diz, né? É melhor você almoçar, tomar café, almoçar e jantar, do que você comer um prato de comida de uma vez só. A planta é a mesma coisa. É melhor você dosar as doses de nitrogênio de forma gradativa do que jogar o adubo tudo de uma vez só. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui outro cálculo aqui agora. Vamos colocar aqui, ó, 100 quilogramas de MAP, que é o monoamônio fosfato, ele tem... Vou voltar aqui. 100 kg de MAP vai dar 11 quilogramas de N, de nitrogênio.
Como eu joguei lá no solo, no plantio, para atender o fósforo, eu estou jogando 134 quilos, 134,6, né? 134,61, para ser mais exato. Então, 134,61 quilos. Opa. De MAP. Vai me dar quantos quilogramas de nitrogênio? Outra regra de 3 aí. Vai dar X quilogramas de nitrogênio. Então, agora a conta é um pouquinho diferente. Vai ser 134 vezes 11 dividido por 100. 134,61 vezes 11 dividido por 100. $14,80, né? Isso aí. 14,8 quilogramas. BM. Então, veja bem. Eu jogando 134 O senhor quilogramas. colocou 11, professor, tá certo? Ah, é 14, tá certo. Botei errado aqui. Deixa eu botar aqui. 14,80. É isso aí. Então, quando eu jogo 134 quilos por hectare de MAP no solo, eu já estou jogando automaticamente 70 quilos de fósforo e 14 de nitrogênio. O fósforo eu já atendi 100% dele, o nitrogênio está faltando quanto? Se eu estiver trabalhando com uma dose de 50 quilos, vai ser 14 menos 50. Eu tenho o tanto que falta para me jogar depois em cobertura. Isso aí é o que vai no plantio, tá? Plantio, eu vou jogar isso aí. Eu vou regular a minha plantadeira, vou colocar lá a semente de arroz, vou colocar lá dentro da plantadeira 134 kg do MAP e faço o plantio por hectare. Se a minha plantadeira, sei lá, planta 20 hectares, eu vou multiplicar isso aí por 20. Aí joga esse adubo lá dentro dela e planta, tá? Até acabar a semente e acabar o adubo junto. Nunca acaba os dois juntos, certo, né? Mas a ideia é que é melhor que acabe primeiro o adubo do que a semente, porque quando acaba a primeira semente, você vai plantando no área que você plantou e depois você vai ver e não nasce, né? Então é melhor você, às vezes, o certo é acabar os dois junto ou próximo. A semente tem que ficar sempre de olho, se chegar a acabar, você vai ficar andando à toa, plantando nada, né? E só jogando adubo no chão à toa. Bom, então beleza. Agora, vamos fazer o que vai faltar de nitrogênio, tá? A dose de cobertura. Vamos supor, ou vamos imaginar que a gente vai trabalhar com aquela dose de 60 quilos por hectare, né? O que é 60 quilos por hectare? É todo o ciclo do arroz. Então, eu estou botando 14,8 no plantio, que corresponde a quase um quinto, um pouquinho mais de um quinto, né? O manual recomenda um quinto no plantio, um quinto de 60 vai dar 12, né? Está botando 14, quase 15, não tem problema. Tem alguns manuais que recomendam até 20 kg de nitrogênio por hectare na cultura do arroz, no plantio, tá? Está botando 15, tá tranquilo. Então, eu estou botando um quinto no plantio, um pouquinho mais de um quinto, e o restante eu vou botar em cobertura. Em cobertura, eu posso usar uma outra fonte, posso usar ureia, uma fonte até mais barata e mais solúvel, né, que eu jogo lá na área também. Então, se fosse usar de ureia, esse restante, quanto que vai de ureia em cobertura? Lembrando que a cobertura vai ser mais ou menos quando a planta estiver com 50 dias após a emergência, 50 dias de idade. Então, a planta nasceu, daqui 50 dias aproximadamente, isso varia de uma região para outra. Em Rondônia chega até menos, 45 dias, porque o arroz cresce mais rápido do que, por exemplo, no Centro-Oeste, no Minas Gerais e outros estados, né? Os estados da região norte, por chover mais, acaba adiantando esse ciclo da cultura aí. Então, quanto vai faltar aí? Se eu for colocar 60 kg por hectare durante todo o ciclo da cultura, vai faltar quanto? 60 menos 14,8. 45,2. 45,2. A ureia é 45% de nitrogênio. Então, eu vou colocar quanto de ureia? (45, 45,2) vai dar quase a mesma coisa, né? Então, se a ureia é 45% de nitrogênio... Seria 100 quilos, 100 quilos, 2 sacos certinho. Então, não precisa nem de fazer essa conta, né? Mas, então, ó, considerando, né, ó, considerando uma
uma adubação de cobertura de 45 quilogramas de N por hectare. Por quê? Porque eu estou colocando 15 no plantio e 45 depois, né? Porque eu estou fazendo mais ou menos essa dosagem aí, em torno de Na verdade, eu estou colocando em torno de 1/4 no plantio, né? 15 de 60, 15 vai ser 1/4, né? 1/4 de 60 é 15. Então, eu estou colocando mais ou menos 1/4 no plantio e os outros 3/4 em cobertura. Não tem problema nenhum, tá? Só estou aumentando um pouquinho a dose do plantio e diminuindo a dose de cobertura. Então, eu estou fazendo 15 quilos no plantio, para mim arredondar os valores aí, e 45 de nitrogênio pós-plantio, né? Em cobertura. Se a ureia tem 100 quilos de nitrogênio, a ureia, quando você compra ela vem com 45% de N. Então, 100 tem 45. Então, se eu tenho que colocar 45 kg de N, automaticamente eu tenho que colocar 100 kg de ureia, né? 100 kg de ureia é o total de nitrogênio necessário aí para fechar o ciclo do arroz com nitrogênio e fósforo. Morreu os dois, agora vamos para o potássio. Isso por hectare. Isso. Exatamente, por hectare. Depois a gente faz a dose total de tudo que vai aí. 100 kg de ureia por hectare. Essa é a dose necessária para fechar. Porque a ureia é 45%, então eu nem vou fazer regra de 3 aí, não. Beleza. Vamos agora fazer a dose do potássio, tá? Vamos lá no potássio agora. O potássio aqui, ó, na minha análise, está mostrando 0,10. 0,10 de potássio. Vamos dar uma olhadinha lá no potássio. Deixa eu ver aqui. Onde é que está a análise mesmo? Está aqui, né? Tá. Então, deu 0,10. Será que isso é baixo, médio ou alto? 0,10. Isso é baixo, médio ou alto lá na nossa tabela de interpretação de potássio. Vou pegar mais uma água aqui. Quanto que dá aí o potássio na interpretação? Baixo, médio ou alto? Baixo, né? Baixo. Ó, baixo nessa linha aqui, ó. Então, 0,10 está entre 0 e 0,15. Então, ele é baixo. Se ele é baixo, vamos lá no manual de adubação ver quanto vai precisar de potássio. Vamos aqui no manual e ver quanto vai precisar. Então, ó, se é baixo, está dizendo que precisa de 70 kg de potássio por hectare, né? Ó. 70 kg de potássio por hectare. Beleza, vamos lá então ver. Vamos achar agora um adubo que vai atender essa necessidade. Lembrando que eu tenho quanto para colocar de enxofre mesmo? Quanto precisa de enxofre? Ó, descer mais aqui, ó. Então, eu tenho que colocar 70 de potássio e quanto de enxofre? Olha aqui, ó. 30 kg de S. Então, eu preciso de bastante enxofre. Se eu tivesse optado por uma fonte Eu poderia até fazer uma adubação de cobertura com o sulfato de amônio, tá? Para suprir a necessidade de enxofre. Poderia fazer, tá? Ao invés de usar a ureia, usar o sulfato de amônio. Em vez de ajustar os 45 com ureia, usaria o sulfato de amônio, porque ele tem 20 e poucos por cento de enxofre. Mas como eu já decidi, já comprei a ureia. Mas ainda posso achar um adubo que tem o potássio junto com o enxofre. Vamos ver qual adubo pode ser para atender essas duas necessidades aí, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar um lado dessa tabela para facilitar aqui. Aqui é minha análise de solo, não preciso mais saber dela, né? A gente já viu aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente abrir espaço aqui para nós. Tá? Então, ó, potássio é 0,10, é baixo. Se ele é baixo,
meu K, potássio, é igual. Ele é baixo. Se ele é baixo, eu preciso de colocar, então, 70 quilos por hectare. 70 quilogramas por hectare. Opa. Beleza. Eu ainda tenho que colocar um enxofre, que é o S, numa dose de 30, tá lá no manual, 30 quilogramas por hectare. Tá? Vou botar aqui só para recapitular. Ó. Enxofre. No caso de utilizar fórmulas concentradas, sugere-se o uso de 20 a 30 quilos. De 20 a 30. Então, me dá esse intervalo aí. Se eu tiver qualquer coisa no meio desse intervalo, tá bom. Tá? Se o solo tiver mais pobre de enxofre, usa 30. Se tiver já médio, mas aí a gente não tem essa análise do enxofre aí. Se eu não tenho, posso considerar que tá baixo ou tá médio. Então, eu trabalho de 20 a 30. Não tem muito problema aí, esse intervalo, eu usar qualquer uma dessas doses aí. Tá? Vamos ver aqui. Então, eu tenho que usar de 20 a 30 quilogramas de enxofre também por hectare. Beleza. Agora, vamos o quê? Vamos caçar um adubo que tem os dois, para facilitar o nosso trabalho aí já, de aplicar um adubo só, já aplicar as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá no manual de novo. Se não me engano, tem um adubo que se chama sulfato de potássio. Ó, vou pesquisar sobre ele aqui, ó, sulfato de potássio. Ó, o que o sulfato de potássio tem? Sulfato de potássio, ele tem 48% de potássio e tem de 15 a 17% de S, tá vendo aqui, ó? Ó, é uma fonte, tá aqui no manual também. Ó, sulfato de potássio. Essa parte dos adubos, gente, no manual tá lá nas últimas páginas, tá? Tá lá na página 200 e tanto para frente. Então, eu tenho o sulfato de potássio e tenho o sulfato de potássio e magnésio, que ele vai ter potássio, enxofre e magnésio. Ele tem 3 adubos em um, tá? Vamos pegar aqui o sulfato de potássio. O sulfato de potássio tem 48% de potássio, de K2O, solúvel em água, e de 10 a 17% de S, de enxofre. De 10 a 17. Por que ele deu esse intervalo aí? Porque tem adubo que tem 15, tem adubo que tem 17. Então, eu tenho que comprar o adubo e ver lá na hora. Ah, esse adubo meu tem só 15, a outra marca lá já tem 17. Então, pode ser que tenha algumas marcas que variam um pouquinho essa quantidade. A quantidade de sulfato de potássio mesmo dentro do sulfato de potássio, ela não varia muito não, é sempre 48. Mas a do enxofre pode variar um pouco. E mesmo assim, ele tem uma mixariazinha aqui ainda de magnésio, ó, em torno de 1,2% de magnésio. Então, se eu tiver um solo também pobre em magnésio, ou se tiver um calcário que ele é muito calcítico, tem pouco magnésio, é bom usar esse adubo, porque ele já dá uma alimentadinha também no magnésio, uma ajudinha aí. Beleza, então vamos usar o sulfato de potássio lá na nossa adubação, que ele já vai atender os dois ao mesmo tempo. Então, vou escrever aqui, ó. Sulfato de potássio, que tem, né? Ele vai ter 48% de potássio, né? 48% de K e 15% do outro, né? Vamos botar a dose menor. 15% de enxofre. S. Vamos ver que eu comprei uma marca que só tem 15. Tá. Agora vamos lá. Vamos fazer a adubação. Primeiro para atender os 70 e depois ver se vai atender o enxofre também. Né? Então, vamos lá. 100 quilogramas do sulfato. 100 quilogramas de sulfato de potássio vai ser KSO4. Vou botar aqui a forma dele, KSO4. É o sulfato de potássio, tá? A fórmula química dele. Oh, caramba, SO4. Sulfato de potássio, essa é a fórmula dele. Ou não. Não vou colocar, vai que eu coloco a fórmula errada. Vou escrever mesmo. Sulfato de potássio. Então, 100 kg dele tem 48 de
potássio. Beleza. Eu preciso de quanto, então? Eu preciso de 70 lá no meu solo, né? No plantio já. Eu preciso, então, de 70 quilogramas de potássio. 60 quilogramas. Kg. Então, se 100 tem 48, eu preciso de 70, eu vou precisar de quantos quilos do adubo sulfato de potássio? Faça uma conta aí. 100 vezes 70 dividido por 48. Cento e quarenta e 145,83. Beleza. 145,83 quilos de sulfato de potássio por hectare. Então, essa é a quantidade de sulfato de potássio necessária para atender o potássio. Beleza. Mesma coisa lá do nitrogênio com o fósforo agora. Quando eu coloco um, eu já atendo o outro, né? Então, vamos lá. Cada 100 quilos de sulfato de potássio tem quanto de enxofre mesmo? 15. Vai me dar, então, 15 quilogramas de S. Beleza. Se eu já estou colocando os 145 quilos para atender lá o potássio, né? Quanto que eu vou colocar, então, de enxofre? Quanto, quer dizer, fiz a conta aqui, isso. Quanto vai estar colocando de S automaticamente? 100 quilos tem 15. Eu estou colocando 145,83, né? Atender lá o potássio. Então, vai me dar quanto de enxofre? 21,87. Beleza. 21,87. Qual que é a recomendação de enxofre mesmo? De 20 a 30, né? Então, tá dentro do que precisa, morreu a conversa. Fechou o pacote. Então, gente, em resumo, o que eu preciso de adubo nesse solo? Eu preciso de 134,61 quilos de MAP por hectare, 45 quilogramas de ureia, 45 não, 100 quilogramas de ureia, vamos botar todos eles aqui, né? Então, ó, por hectare, para mim começar esse plantio e fechar ele com chave de ouro, né? Pode-se dizer. Então, eu vou usar, né? Total aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Total de adubo, né? Total de adubos seria 134,61 quilogramas de MAP, né? $100 quilos de ureia, né? E 145 quilos de sulfato de potássio, né? Lembrando, isso aí é o total de adubo por hectare. Lembrando que com 134,61 eu já estou atendendo o nitrogênio todo não. Todo o meu fósforo e uma parte do nitrogênio. Depois o resto de nitrogênio eu estou complementando com a ureia. Fechei, então, nitrogênio e fósforo. Depois o solo também precisa de quê? Precisa de 70 quilos por hectare de potássio e mais em torno de 20 a 30 de enxofre. Então, eu uso lá o meu sulfato de potássio, 145 quilos, que eu já vou atender os 70 quilos lá de potássio, né? Com 145,83 quilos, eu atendo 70 de potássio, e automaticamente, colocando esse 145,83, eu já estou também colocando em torno de 21, 22 quilos de enxofre. E aí, fechei a balança. Ah, mas tem o zinco. Beleza, vamos lá no zinco. Tem um finalzinho de zinco lá ainda, né? Vamos lá no zinco.
Ó, tá falando... Opa, cadê? Onde é que tá? Ah, lá no manual, tava falando acho que 2 a 3 quilos de zinco, não era? Deixa eu botar lá no arroz de novo. Melhor digitar aqui para achar, né? Arroz. Arroz. Aí. Vamos aqui no zinco, acho que era 2 quilos, né? De 2 a 4 quilos de zinco por hectare, tá falando aí, ó. Eu posso usar uma fonte que já tem zinco, então tem alguns adubos que você compra hoje que já vem um pouquinho de zinco, pode ser inserido, adubo formulado, adubo de cobertura que já vem zinco, ou eu fazer uma adubação de zinco foliar, tá? Eu compro um adubo à base de zinco que eu coloco via foliar e faço essa aplicação. Ou eu usar um adubo de zinco mesmo. Vamos ver um adubo que tem zinco qualquer lá. Ctrl F. Escrever aqui, zinco. Vamos lá nos adubos que tem zinco. A gente vai passar todas as culturas que tem zinco. Melhor ir lá para o fim logo. Vai chegar lá uma hora. Aqui, ó. As fontes de zinco. Sulfato de zinco, carbonato de zinco, óxido de zinco, FTE. Esse FTE é uma mescla de vários micronutrientes, tá, gente? Ele não é muito solúvel, não. Mas tem que colocar ele no solo, junto com outros adubos, para ele solubilizar. Mas ele tem zinco e tem outras coisas. O quelato de zinco, o nitrato de zinco, o cloreto de zinco. Então, todos eles eu posso usar. Beleza? Vamos dizer que eu uso aqui o sulfato de zinco. O sulfato de zinco, ele também tem enxofre. Professor, Tem 16... Oi, pode falar. O mais interessante para nossa região seria o óxido, né? Por causa o óxido contém ferro ou não? Não fala, né? Qual? O óxido. Óxido de zinco. O óxido de zinco, eu posso usar ele, porém, esses adubos aí eu tenho que ver o que é, dependendo do jeito que eu vou aplicar. Se eu for aplicar ele no solo, no plantio, eu posso usar uma fonte não solúvel em água. Mas se eu quiser fazer em cobertura depois, eu tenho que buscar uma fonte que é solúvel, que aí eu vou aplicar ele com o meu pulverizador na área. Eu vou passar sobre a folha. Então tem que ser os adubos que é solúvel. Fazer foliar, no caso. Foliar, porque ele cai na folha, a folha absorve, se ele cai no solo, o solo absorve. Ele bate na folha, o que escorre para o solo absorve. Então, o bom seria o sulfato de zinco, ó, tá vendo aqui, ó? Sulfato de zinco, ele é solúvel em água e tem de 18 a... Ele tem ainda também de 18 de 16 a 18% também de enxofre. O meu enxofre lá deu quanto? Deu 21 de enxofre. Se eu botar um pouquinho mais de enxofre, não vai ter problema nenhum, porque o meu intervalo lá era de 20 a 30, né? Então, com certeza, eu vou conseguir atender o enxofre. Então, eu tenho o sulfato de zinco, eu tenho aqui, deixa eu ver quem mais é solúvel em água, o quelato de zinco, tá vendo? Observações aqui, ó. Eu tenho o nitrato de zinco, solúvel em água, e 8% de nitrogênio também, o nitrato de zinco, cloreto de zinco, e por aí vai. Então, eu busco, de preferência, uma fonte que é solúvel em água, que se eu for fazer a aplicação foliar, fica mais fácil. Aí teria que ver, tem adubo desse aí que você pode até misturar, às vezes, com algum herbicida, com alguma coisa que você já vai fazer na área, você já mete o adubo junto, que ele já aplica na folha da planta, ou inseticida, aí tem que ver se aquele inseticida, aquele fungicida que eu vou usar, ou aquele herbicida para matar o mato, que eu vou passar na minha área, se ele é compatível com o adubo. Se ele for, pode meter o pau, joga o inseticida, joga o adubo junto, já faz uma aplicação só, já faz tudo. Se não for compatível, aí tem que fazer separado, tá? Mas aí tem que ler se na bula do produto fala que é compatível com mistura com determinado tipo de adubo. Se for, beleza. Tá? Então, vamos supor que eu pego aqui um sulfato de zinco desse aqui, ó, e vou aplicar ele. Ele tem 20% de zinco, ó, sulfato de zinco, tá? Eu tenho que colocar de 2 a 4 kg por hectare. Vamos dizer que eu vou usar 2 kg por hectare de zinco, já vai atender minha necessidade. O bom seria se eu tivesse análise de solo para ver o nível de zinco. Se tiver baixo, eu uso 2, quer dizer, se tiver alto, eu uso 2, se tiver baixo, eu uso 4, tá? Então, isso muitas vezes, quando a gente não tem como é que eu posso te dizer? Quando a gente não tem uma análise de micronutriente, quando a gente não tem essa análise, a gente usa o que a gente chama de filosofia de segurança, ou seja, eu sei que a cultura precisa, mesmo que eu tenha no meu solo, eu tenho que colocar o mínimo.
que é o 2 kg por hectare. Então, para mim não errar, eu uso logo 2 kg, tá? Porque eu vou atender a necessidade da planta. Se tiver baixo, não vou atender toda a necessidade, mas vou colocar. E se tiver alto, eu vou atender o mínimo necessário, tá? Então, isso chama filosofia de segurança. De 2 a 4, me dá esse intervalo. Eu vou usar 2, porque como eu não tenho análise de zinco, pelo menos se tiver alto, eu vou ter que usar o 2 de todo jeito. Se tivesse baixo, o ideal seria usar 4. Mas usando o 2 também já atende. Não atenderia o ideal que fosse o 4, mas atende. O duro é não colocar e faltar. Porque aí vai ter que imaginar que aquele solo tem pelo menos o zinco da matéria orgânica que já está ali naquele solo. Mas pode não ser necessário. Então vamos lá. Vamos pegar esse sulfato de zinco aqui, ó. Deixa eu apagar aqui agora. Apagar aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer a nossa dose, então, nossa calibração da nossa dose de zinco, o CN, né? CN, 2 quilogramas por hectare, tá dizendo lá, tá? Solúvel em água. Então, eu vou fazer uma adubação foliar desse zinco. Eu solubilizo ele, misturo num tambor lá e jogo por hectare. 2 kg por hectare, utilizando o sulfato de zinco, tá? O sulfato de zinco, então, 100 kg dele, de sulfato de zinco, vai me dar um total de 20, né? 20% ele é 20 kg de zinco. Isso. Como eu tenho que colocar só 2, né? Por hectare, então, X é o total de sulfato de zinco que eu vou ter que colocar. E aí eu tenho que colocar só 2. X é igual a quanto? 10 quilos. Isso. X é igual a 10 kg de sulfato de zinco. Beleza? Então, essa seria a dose de sulfato de zinco necessária por hectare. Então, o que eu vou fazer? Se eu for fazer vamos dizer que eu vou jogar isso num pulverizador. Vamos dizer que eu tenho um pulverizador lá, daquele de trator de barra. Vamos dizer que esse pulverizador, ele tem uma vazão lá de... Eu encho ele, um galão de 500 litros, ele dá para mim aplicar 1 hectare, certinho. Então, o que eu faço? Eu encho aquele tambor, 500 litros de água, jogo lá 10 kg de sulfato de zinco no meio dele, misturo, e mexe o pau e roda toda a área. Na hora que acabar a água, já vai ter feito 1 hectare certinho. Claro que eu tenho que fazer a calibração para dizer que aquele, na rotação certa, que aqueles 500 litros de água tá jogando exatamente, que aqueles 500 litros tá jogando exatamente 1 hectare, tá? Tem que fazer essa calibração antes, mas vamos supor que um tambor de 500 litros me faz 1 hectare. Então, eu jogo lá os 10 quilos de sulfato de zinco lá no meio, e faça a minha aplicação em 1 hectare de arroz. Se tiver 10, 20, 50 hectares, vai ser 50 tambor desses, você vai encher e vai aplicar lá na área. Isso estou falando de uma produção até pequena, onde o produtor tem ali um equipamento simples, tá? Beleza. Quanto de zinco que tem? Quanto de enxofre tem no meio desse meu sulfato de zinco aí? Lembra que tinha um pouquinho de enxofre também? Eu vou acabar aumentando minha dose de enxofre lá também. Ó, o sulfato de zinco tem de 16 a 18% de enxofre. Então, se eu colocar ali meus 10 quilos de sulfato de zinco, eu estou levando um pouquinho de enxofre junto, né? Vamos ver quanto que vai dar isso aí. Ó. Então, ó, vamos de novo. 100 kg de sulfato de zinco tem de 16 a 18, né? Vamos ver que é 16, valor menor. Quilogramas de enxofre, né? Sulfato de zinco também tem enxofre, então a cada 10 quilos tem 16. A cada 100 tem 16. Se eu estou colocando 10 quilogramas do sulfato de zinco, automaticamente estou levando quanto de zinco junto aí? X é igual a quanto? 1,6 kg, né? 1
Isso, 1,6 quilogramas, tá? Nada que ultrapasse aqueles 30 quilos lá, que pode intoxicar a planta, né? Lembra que a gente estava colocando, lá com o sulfato de potássio, a gente estava colocando um total de quanto mesmo? Deu quanto lá, né? 21, né? De qual? Usando sulfato de potássio, a gente estava colocando quanto? 20 e poucos quilos, né? Deu 21,75, professor. 21,75, é porque a gente apagou ali, né? Então, 21,75 com mais 1,6, vai dar aí uns 23 quilos, mais ou menos, de 23 e pouco, né? De enxofre nessa área toda aí. Lembrando que o arroz precisa de 20 a 30 quilos, então, nada exorbitante, assim, 1,6 quilo por hectare a mais, vai ser até bom, né? 1,6 quilogramas de enxofre por hectare. Então, atendi todo mundo que estava pedindo lá, com esses adubos aí. Então, quem são os adubos? Todos eles aí, né? Faltou só os FAD de zinco entrar ali, né? Na nossa conta lá, né? Os 10 quilos de FAD de zinco. Aí, se quiser fazer as contas disso, quanto que custa no mercado, quanto que vai pagar por isso, quanto que vai gastar por hectare, o custo de produção com adubo por hectare para produzir arroz vai ser esse aí. 134 quilos do MAP, 100 da ureia, 145,83 do sulfato, tá sulfato, tá errado ali escrito, do sulfato de potássio, e os 10 quilos do sulfato de zinco. E aí, fechou o pacote. Fez essa compra desses adubos, já entrou o custo de produção com adubação total para a lavoura do arroz, do início ao fim, por hectare. Aí depois vai vir os outros custos, né, que aí, com calcário, com não sei o quê, com aplicação, com trator, com diesel, com semente, com inseticida, com fungicida, e por aí vai. Herbicida. É por isso que ninguém quer plantar arroz. Ah? É por isso que ninguém Aí quer o plantar produtor arroz. pula lá em cima. Como é que é? Essas despesas. Conversa essas despesas aí, o produtor pula lá em cima, mas não pode, não sei o quê. Pois é. Mas, se não desse dinheiro, ninguém plantava, né? Exatamente. Arroz com o preço deu uma melhoradinha aí, né, esse ano, porque o arroz ficou a 10 conto o pacote muitos anos, né, 10, 12 reais, Isso. muito tempo. Agora que está na faixa dos 20, 25, dependendo da marca aí do pacote. Claro que você não vai pagar o preço, né, o produtor não vai receber por esse valor, muito menos do que isso. Mas mesmo assim melhorou um pouco. E os custos de adubo, mais que o dólar subiu, diesel, não sei o quê, então, do ano passado para cá aumentou, mas não aumentou tanto, né? Então, o arroz o pessoal planta muito para quê? Para preparar o solo para a área para culturas de rentabilidade maior, tá? Seria soja ou milho. Mas, hoje, na ponta do lápis, aí, se você considerar o arroz e o milho, está quase que eles por elas. Apesar da soja, até um pouquinho mais. Mas o milho e o arroz, do ponto do preço que está o saco, o custo de produção de um saco de arroz, de um saco de milho, acaba que o arroz pode ter até uma certa vantagem aí na cultura do milho. Tem gente que está plantando arroz depois da soja, e não milho depois da soja. Então, seguindo com arroz. Acaba sendo uma lavoura até mais tranquila com relação a alguns tratos culturais, se comparado ao milho, né, com praga, essas coisas. E acaba sendo até menos difícil, não sei se eu poderia falar essa palavra, menos difícil de perder, vamos dizer assim, de errar. Eu acho que fica menos custo, né? Porque, no caso, como ele é menos exigente, igual o senhor falou aí, ele se adapta melhor, então a única coisa que o cara vai gastar vai ser com a semente e o plantio. E o combustível de plantio, o inseticida e tal, alguma coisinha. Ele não vai precisar fazer novamente toda essa adubação, às vezes. Às vezes esse residual para o ano que vem, se ele não tiver com muito dinheiro para investir com adubação, ele consegue, às vezes só com o que o solo tem, com alguma adubaçãozinha menor, ele já consegue uma produção, não seria a mais ideal, mas até pagaria alguma conta dele lá e sobraria talvez a outra lavoura que vem depois como lucro, né? Então isso aí é a vantagem de plantar o arroz por causa disso. Beleza, gente? Então hoje deu para entender um pouco sobre esses adubos que tem duas fórmulas aí, né? No pacote, vamos dizer assim. Tranquilo? Depois eu vou fazer uma outra lista para vocês que já inclui tudo, esses exercícios aí que a gente está falando.
Fazer a chamada aí, hoje não tem lista não, dá uma folga para vocês aí. Aí depois, semana que vem vai vir uma que já inclui, bom, esses adubos simples com os formulados, que a gente vai entrar nesse assunto semana que vem. Depois vamos entrar em outro assunto, que aí já é os programas de adubação, e aí o programa vai ficar mais lá para o fim, porque daí vocês têm que entender, fazer tudo na mão. Depois vai no programa que é mais fácil, que é só jogar os valores da análise lá, ele já te dá tudo pronto. Bendito Excel, né? É, Vou fazer um curso só de Excel, bem a fundo, para poder fazer essas tabelas é bom demais. futuramente. O tal daqui é bom, tem coisa, viu? Onde é que tá? Aqui. Deixa eu entrar aqui para a gente fazer... Não esquece de colocar o manual depois da aula aí, não, professor, lá nos arquivos sim. lá. Enquanto vai abrindo aqui o coisa, eu vou colocar agora para não esquecer. Vixe, a internet parece que tá meio ruim. Hoje não travou não caiu uma vez, né? Ainda bem, né? Semana passada... Hoje não, professor. Graças a Deus foi boa a aula. Semana passada tava cruel, hein? Vamos lá. Vamos para a chamada enquanto abre aí. Tem uma reunião daqui 10 minutinhos. Tempo de fazer a chamada. Digitação de notas, diário de classe. Aqui. Vamos lá, Ana Paula. Deixa eu tirar a apresentação que vai mais rápido.